Olá, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Dá um tempinho aí para o pessoal entrar. Estamos aí no nosso terceiro domingo. Nós estamos juntos aí para compartilhar uma palavra, para ouvirmos aquilo que Deus tem no nosso coração. E hoje eu tenho uma visita especial aqui do meu irmão Fernando. Amém. Aleluia. Estamos juntos, sem aglomeração, tá aí 1 metro de distância. E estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Fernando ontem também fez uma live com a juventude, falou um pouquinho. Quer falar um pouquinho do que você falou ontem, Fernando? Eu estava falando em relação à Páscoa, né, de que toda quarentena ela representa, esse número 40, né, ela representa uma preparação. E cabe a nós saber qual é a preparação que Deus está nos falando, tá dizendo pra gente se preparar, sabe? Essa quarentena, eu sei que é só não é 40 dias, né? É só uma maneira das pessoas ficarem atentas, ficarem em casa. Mas o que ela está preparando? O que Deus está preparando para você? E somos nós que temos que estar preparados, tem que estar com o ouvido sensível para entender o que Deus está querendo nos preparar para após essa quarentena. Aleluia. Jesus ele ficou 40 dias no deserto antes de começar o seu ministério. Então, para você ver que se Jesus se preparou 40 dias, quem somos nós, né? Então a gente tem que estar atento para ouvir a voz de Deus e entender qual é o sentido, né? O que toda essa quarentena Deus está nos dando, está preparando para a gente tirar o melhor dessa quarentena. Amém? Amém. É engraçado que a mensagem que Deus colocou no meu coração fala exatamente sobre isso, sobre o que nós vamos fazer depois, né? Ou o que nós aprendemos, ou o que vamos aprender nesse período que nós estamos isolados aqui. Quero deixar um abraço aí para quem está online, né? Muita gente já entrou, tá vendo aqui a Ana, Michele, a Leila, Deus abençoe, Giba, meu irmãozão, Deus abençoe, saudade. Benício? Olha o Benício aí. Galera nova aí, né? Querido, eu tenho alguns avisos depois para dar a você, mas eu queria que logo nós abríssemos a nossa Bíblia. Eu quero ler um texto que está em Mateus, capítulo 28, que fala exatamente sobre a ressurreição de Jesus. Mateus 28, verso 1, eu vou ler com você. O texto diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo.
Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela sua presença aqui hoje, porque você está aqui para ouvir com certeza aquilo que Deus quer revelar a você. Querido, antes de nós meditarmos em cima desse texto, que é o nosso texto de Páscoa, hoje eu quero desejar para você que está me ouvindo aqui hoje uma feliz Páscoa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Quero desejar para você uma ressurreição, né, daquilo que outrora possa parecer que está morto na sua vida, mas que Deus está fazendo novo, fazendo nova todas as coisas. Amém? Então, querido, antes de nós prosseguirmos, eu quero lembrar para você, eu sei que você conhece um pouco da história da Páscoa. E antes de você entender ou meditar em cima desse texto da ressurreição de Jesus, nós precisamos voltar em Êxodo, no capítulo 12, lá em Moisés, quando nós vamos ver um outro milagre de Deus. Mas o milagre de Deus, ele se apresenta ao povo de Deus justamente quando há sobre os judeus uma sentença de morte. E a sentença de morte era que todo menino que nascesse no Egito deveria ser eliminado ou morto. E Deus então providencia de uma forma miraculosa, faz um milagre sobrenatural, e Deus então resgata um homem chamado Moisés. E por causa de Moisés, ou por causa do milagre de Deus, Deus começa a escrever uma nova história de milagre na vida do povo de Israel, do povo judeu que estava ali no Egito. Então a gente percebe, né, que lá no Egito, né, essa sentença de morte estava sobre o povo. Moisés cresce, Moisés é levantado agora como líder do povo para tirar aquele povo da terra do Egito. E Deus então ordena a sua Páscoa. Deus já havia enviado pragas sobre aquele povo, mas agora Deus coloca esse povo, Fernando, e prepara ele para celebrar a Páscoa. E como deveria ser essa celebração? Como era a celebração da Páscoa? O povo tinha que se juntar com a sua família, comer o pão ázimo, que representa a pureza que é necessária para estar junto de Deus. Tinha que comer as ervas amargas para se lembrar da escravidão. Tinha que sacrificar um cordeiro, que era o cordeiro que daria a sua vida para que aquele sangue pudesse ser colocado nos umbrais da porta e Deus passar por cima, que é na realidade o significado da Páscoa, e Deus dar um livramento dessa sentença de morte, que agora já não era mais uma sentença dada por Faraó, mas agora essa sentença era juízo de Deus sobre a terra. Essa sentença fazia parte de um juízo de Deus sobre a nação e principalmente sobre o Egito, que havia não só confinado o povo, mas havia ordenado no passado uma matança dos primogênitos. Havia agora também uma sentença de morte que era sobre todos os homens, e ela só poderia ser aplacada com o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas. Só poderia ser aplacada se aquele ritual fosse cumprido. Teria que preparar o ritual. Mas o mais importante, meu irmão, quero que você entenda, é que tudo isso deveria ser feito enquanto o povo estava preparado, vestido, calçado, com cajado na mão, pronto. A Bíblia diz que deveria ser comido apressadamente.
porque eles deveriam estar prontos para sair, prontos para deixar aquele lugar, preparados para deixar aquela casa onde eles estavam, porque Deus estava abrindo os caminhos. E qual era o propósito do povo? Eu sei que você lembra. Qual era o propósito daquele povo e qual era o pedido deles diante de Faraó? Era: deixa o meu povo adorar. Aleluia. O que o povo queria era adorar, era sair daquele lugar para adorar. E que saudade, meu irmão, de estarmos juntos adorando a Deus. Que saudade de estarmos na casa de Deus. Que saudade que às vezes nos dá de estar na casa do Senhor. Esses dias um irmão postou um vídeo, acho que foi até o Fernando, postou um vídeo da juventude, e a gente lá na presença de Deus. Que saudade que dá de nós estarmos na presença de Deus, adorando ao Senhor, na casa do Senhor, orando e buscando a sua presença. Que saudade. Às vezes Deus permite que nós fiquemos assim, às vezes encarcerados, presos, limitados nas nossas ações, para que a gente tenha saudade de estar em comunhão com os nossos irmãos, para que a gente tenha saudade de estar junto com alguém, que a gente tenha saudade de compartilhar o dom de Deus na nossa vida. E Deus tem muitas coisas a fazer na nossa vida. Então esse povo queria adorar ao Senhor, mas o lugar de adorar, o lugar que Deus havia preparado, Canaã, estava longe. Faraó não queria deixar. Faraó teve que ver o juízo de Deus acontecer para poder se quebrantar. Muita gente hoje, nesse tempo, tem se quebrantado diante de Deus, diante das coisas que têm ocorrido. Muita gente tem visto a realidade dos nossos tempos e tem buscado a presença de Deus, tem buscado a Deus e o adorado e tentado ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Deus tem muita coisa a nos falar se nós quebrantarmos o nosso coração, se nós colocarmos a nossa cara no pó, se nós dobrarmos o nosso joelho e adorarmos o seu nome. Deus tem coisas grandes a revelar na nossa vida. Tudo começa, querido, dentro da nossa casa. Tudo começa dentro de casa. Tudo começa quando nós estamos ainda reunidos com a nossa família, e Deus quer começar isso na nossa vida. Deus quer começar esse tempo na nossa vida. Um tempo de nós voltarmos para a nossa casa, voltarmos para os nossos filhos, voltarmos para os nossos cônjuges, voltarmos uns para os outros. Deus quer começar isso. E se nós agora trouxermos para os tempos de Jesus, os anos se passaram, o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, o povo de Deus viu os milagres no Mar Vermelho, o povo de Deus rodou no deserto por 40 anos, uma outra geração foi levantada e o povo entrou na terra de Canaã, o povo pôde adorar ao Senhor, o povo recebeu as ordenanças de Deus. Mas agora o tempo passou, os anos se passaram, os profetas de Deus foram levantados, que falaram a respeito de Jesus, do Messias, e agora chegou o tempo de uma nova promessa de Deus se cumprir. E diante de uma grande promessa de Deus, diante de um grande milagre de Deus que está por vir, muitas vezes Satanás levanta um outro decreto de morte. E foi nesse contexto que Jesus nasceu também. Havia um decreto de morte sobre a vida de Jesus. E esse decreto dizia, por meio de Herodes, que toda criança que nascesse, todo menino que nascesse, primogênito, deveria ser morto. O objetivo era acabar a promessa de Deus. Era desfazer aquilo que é vontade de Deus para a vida do seu povo. Eu quero que você entenda, amado, que ainda que existam decretos de morte, ou ainda que hajam decretos que tentem nos afastar de Deus, Deus tem sempre um escape para você. Deus tem sempre uma porta nova para você. Deus tem sempre um milagre que Ele pode realizar na sua vida. Porque o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá. O inimigo pode criar uma estratégia, mas a estratégia de Deus é maior. A estratégia de Deus é mais poderosa. Então entenda, Jesus nasceu
nesse decreto de morte, mas você só morre, a gente só morre quando o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. A gente só se vai quando Deus cumpre a sua promessa na nossa vida. Em Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 16, você vai ver que essa sentença de morte é cumprida, mas Deus guarda Jesus. Essa sentença de morte é enviada, mas Jesus foge, a sua família foge para o Egito. E daí nós entendemos, amados, a importância da família. Entendemos a importância de termos pais e filhos aos pais, que é o texto lá de Malaquias, capítulo 4, no último versículo do Antigo Testamento, que diz que ele, João Batista, falando a respeito do Elias, converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Prepararia o caminho para que a nossa família estivesse estruturada na presença do Senhor. Eu não sei se você tem compreendido até aqui, amém? Amém. Se você está comigo, dá um aleluia aí, dá um salve, amém. Manda um abraço. Sim. Amém? Você está entendendo até aqui? Havia um decreto de morte sobre Moisés, Deus enviou juízo sobre o povo, havia um decreto de morte sobre Jesus. Deus então prepara algo especial. Jesus cresce, cumpre o seu ministério. Jesus é morto na cruz do Calvário sem pecado, é morto como ovelha muda, é morto por causa dos nossos pecados. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro que lá no livro de Êxodo servia para ajuntar as famílias, ajuntar as casas. Agora esse Jesus representa esse Cordeiro na nossa vida, que é capaz de juntar pessoas de pensamentos e ideias diferentes, de nacionalidades diferentes, pessoas com ideias totalmente contrárias, de raças diferentes. Jesus pode nos juntar, nos unir para um propósito especial. E esse Jesus, então, não só morreu na cruz, como ele ressuscitou. Pastor Roberto, hoje, pouco depois da meia-noite, compartilhou conosco um áudio relatando mais ou menos o que está aqui descrito nesse texto de Mateus, capítulo 28. E queridos, é uma verdade que a nossa esperança não está morta. A sua esperança não está encarcerada, a sua esperança não está em quarentena, a sua esperança não está presa, não ficou lá 2000 anos atrás, mas o teu Jesus está vivo. Ele ressuscitou, ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que é, que era e há de vir. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor do teu amanhã. Ele é o Deus presente, é o Emanuel. Amém. É o Deus que nós aguardamos como igreja. Amém. Então há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus sobre nós, o Cordeiro do sacrifício. E essa ressurreição, queridos, fala de casa, de família, de unidade, de estarmos juntos. Se não é a ressurreição de Jesus, não existiria domingo na casa do Senhor. Se não é a ressurreição de Jesus, não existiria a comunhão dos irmãos em Cristo, porque estariam todos dispersos. Jesus começa agora, na sua ressurreição, a nos trazer de volta para casa. Aleluia. Jesus agora na sua ressurreição começa a nos trazer de volta para o nosso lar, para a nossa origem, para o lugar onde somos abençoados, para o lugar onde somos alimentados, para o lugar onde somos restaurados por Deus. É na sua ressurreição que está a vida. Amém. É na sua ressurreição que há sentido a nossa pregação. É na ressurreição de Jesus que é a Páscoa, que é o nosso Senhor. É quando nós estamos nesse Cristo ressurreto, vivo e verdadeiro, quando nós estamos firmados nele, nessa ressurreição, é que nós temos vida e vida em abundância. Aleluia. Mas eu tenho algo de Deus para falar para você, porque
Deus está interessado na sua casa. Deus está interessado naquilo que você tem vivido dentro da sua casa, da sua família. E não diferente daquele tempo em que havia uma sentença de morte, talvez hoje você encare os tempos que nós estamos vivendo e essa fase que estamos vivendo como também uma sentença de morte. Mas saiba que existe alguém que já pagou um preço por você. Existe um Deus que já deu a sua vida por amor à sua, para que você pudesse ter verdadeiramente uma Páscoa de verdade. Hoje, essa Páscoa, na nossa cultura, ela está secularizada. Hoje, as pessoas têm medo de sair às ruas, mas fazem filas na porta das lojas para comprar um ovo de Páscoa. E esse Jesus está interessado em ouvir a sua voz, interessado em saber aquilo que você tem para entregar a Ele, porque Ele já entregou tudo por você. Amém. Você só precisa receber de Deus, receber o Senhor no seu coração. Entenda, amado, que Jesus, que Deus, em primeiro lugar, na Páscoa, o povo estava dentro de casa, preparado para sair. Jesus precisou ficar 3 dias como morto para que pudesse sair. E aleluia, porque eu dei glórias a Deus quando Deus falou comigo o que eu vou falar para você agora. Porque quando Jesus ressuscitou, veja esse texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 28, quando essas mulheres se encontram com Jesus, ou se encontram com o anjo, depois com Jesus, a ordem é: fala para os discípulos irem para Galileia, porque eu vou encontrar com eles. Fala para os discípulos se reunirem, porque eu vou encontrar com eles. Fala para eles estarem juntos, porque eu vou me revelar a eles. Eu me lembro daqueles 2 discípulos que já estavam saindo de Jerusalém, e Jesus se encontra com eles. Jesus se vai andando com eles no caminho, até que eles chegam dentro de casa, e no partir do pão, a Bíblia diz, os olhos deles se revelam e eles veem quem era que estava falando com eles, que era Jesus. Porque é dentro da nossa casa que as coisas são reveladas. É dentro da nossa casa que Deus revela coisas grandiosas. É dentro da nossa família que Deus quer falar conosco, que Deus quer fazer a gente enxergar coisas novas. É dentro da nossa casa que Deus quer soprar aos nossos ouvidos. E Ele tem grandes coisas para falar conosco. Então não é à toa que e aqui eu já estou encerrando, no capítulo 28, no verso 16, Jesus nos deixa algo grandioso, que é a grande comissão. Porque Páscoa fala de um período de preparo para que a gente possa sair. Porque Páscoa fala de um período em que temos que ficar dentro de casa, sendo guardados por Deus, protegidos por Deus. Não adianta a nossa força, não adianta os nossos seguranças, não adianta quanto dinheiro a gente tenha, não adianta se a gente é atendido por um hospital de qualidade ou não, não adianta qual é o plano de saúde que a gente tem, se a gente não for guardado por Deus. Não tem sentido. Se a gente não estiver sendo protegidos por Deus, se não tiver o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas, de nada adianta. E é por isso que no capítulo de número 28, Deus nos dá a grande comissão. Veja, Jesus ressuscitou, mandou os discípulos se reunirem. Qual é a primeira mensagem de Jesus na Páscoa para aqueles homens depois de ressuscitar? Toda autoridade me foi dada. Verso de número 18. Portanto, vão,
e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. A reunião de Jesus era uma preparação para que esses discípulos, falando para esses discípulos, vão, saiam, essa preparação de vocês, esse tempo que estavam reunidos, esse tempo que eu fiquei 3 dias dentro da terra, esse tempo em que eu estive fora e vocês estiveram dispersos e que vocês estavam sozinhos ou se sentiram sós, foi uma preparação. E assim como aqueles homens lá de Êxodo quiseram sair ou precisaram sair para adorar e saíram após a Páscoa, é um milagre de Deus que nós precisamos enxergar para que a gente também esteja autorizado para nos preparando para quando sairmos desse período de quarentena, para quando sairmos desse período que nós estamos, possamos sair para sermos igreja, para abençoar, para sermos aqueles que vão proclamar o ano aceitável do Senhor e a vinda do nosso Deus, para sermos aqueles que vão abrir a boca e falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, que Jesus tem um plano. Por isso nós devemos continuar a nossa torre de oração, nossa torre de vigia, o nosso relacionamento com Deus dentro da nossa casa. É por isso que nós precisamos colocar nossa cara num pó, se arrepender, se humilhar diante de Deus, Amém. porque grandes coisas Ele quer fazer. Aleluia. Amém. A Páscoa fala de passar por cima, mas também fala de saída. Sair do Egito, sair da escravidão, sair daquilo que deturpa a tua visão, sair daquilo que te tira do propósito, sair daquilo que não deixa você adorar ao Senhor e se prostrar diante de um Deus vivo. Amém. Adorar um Deus verdadeiro. Fala de adoração, de entrega, de se colocar à disposição de Deus. O que nós temos aprendido, queridos, com essa pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, é que nós precisamos viver na dependência de Deus. Amém. Na dependência de Deus. Eu quero viver na dependência desse Deus. Amém. Eu quero depender da palavra que sai da sua boca, daquilo que Ele tem a revelar, daquilo que Ele tem a nos dizer. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez você hoje esteja inquieto, talvez haja dúvidas no seu coração, mas o Deus de milagres está aqui. Aleluia. Quero que nós oremos. Eu quero orar por você, quero orar por um milagre de Deus, quero pedir na realidade para o Fernando fazer essa oração. Eu não sei se você pode ir na sua casa, mas eu queria que você adorasse esse Deus. Que você em primeiro lugar exaltasse esse Deus. Declarasse que Ele é Senhor. Ele é a sua Páscoa, querido. Ele é o Cordeiro que se entregou por você. Amém. E hoje, amado domingo, adoramos a um Cordeiro que não ficou morto, mas ressuscitou ao 3º dia. Amém. E Ele ressuscita no domingo pela manhã, preparando agora uma igreja que vai adorá-lo, que vai exaltá-lo. Uma igreja que vai viver no centro da sua vontade, que vai seguir a sua voz. Estamos aqui porque Ele nos amou. Amém. Amém, Senhor, meu Deus, amém. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, Aleluia. obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua graça, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, Aleluia, Jesus. pelas curas, pelas libertações, ó Deus. Senhor Deus, nós sabemos, ó Deus, que tudo que está acontecendo, Senhor Deus, está no Teu plano, Senhor. É Teu plano, Senhor Deus, e acreditamos, ó Pai, que essa quarentena, que esse momento que estamos passando, Senhor Deus,
é para que a gente possa, Senhor, se apegar a Ti, Senhor, se aproximar, Senhor, a Ti, Senhor, se aprofundar na Tua palavra, Senhor, e Te conhecer mais, ó Deus, ter mais intimidade contigo, Senhor Deus, procurar verdadeiramente a Tua face, Senhor. Senhor Deus, nós vivíamos, Senhor Deus, uma vida ativista, Pai, com muitas atividades, com muitas coisas ocupando o nosso tempo, Senhor Deus, e sempre colocando desculpas, Senhor, para Ti, Senhor. E nesse momento, Senhor Deus, que nós estamos em quarentena, que estamos em casa, muitos estão em casa, Senhor, não tem mais desculpa, Senhor. É o momento de procurar, o momento de orar, o momento de clamar, o momento de Te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que o Senhor venha tocar em nossos corações, ó Deus. Venha tocar, venha curar, Senhor, essa terra, Senhor Deus. Curar todos, Senhor Deus, que estão precisando de cura, Senhor Deus, nesse momento, Senhor. Vai com o seu toque, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Cubra, Senhor Deus, essa terra, Senhor Deus, com o Teu manto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E afasta esse vírus, Senhor Deus, da face da terra, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos que só com um toque seu, Pai, esse vírus vai sumir, Senhor Deus. Mas vai ser no seu tempo, Senhor. Será no momento que o Senhor desejar, Senhor Deus. Será no momento que o Senhor vê que nós estamos preparados, Senhor, para sair de nossas casas, Pai. E fazer aquilo, Senhor Deus, que o Senhor deseja, Senhor. Fazer aquilo, Senhor Deus, que está no seu plano, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, meu Deus, eu lembro aqui, Senhor Deus, na época do deserto, Senhor Deus, o povo ficou 40 anos, ó Pai. 40 anos, ó Deus, e não pôde entrar na terra prometida, Senhor Deus, enquanto o Senhor não ordenou que eles entrassem, Pai. Então, Senhor Deus, é quando o Senhor desejar, Senhor Deus, é quando nós estivermos preparados, Senhor, é que vai ser esse momento, Senhor. Eu te louvo, Deus, te agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai, que muitas das vezes, ó Deus, não merecemos, ó Deus. Muitas das vezes não merecemos esse tanto amor que o Senhor tem por nós, ó Pai. Senhor Deus, esse amor, Senhor Deus, que é maior que tudo, Senhor. O Senhor entregou um filho, Senhor Deus, para morrer por nós, ó Deus. E que Ele venceu a morte, Senhor Deus, por nós, ó Deus. Ele morreu para que nós vivêssemos, ó Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor, meu Deus, vá até cada um, Deus, que está nessa live, que está assistindo, Deus. Aqueles que não puderam assistir, Senhor Deus, que o Senhor toque no coração de cada um, Senhor Deus. Libera uma palavra de cura, uma palavra de libertação sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor coloque ouvidos sensíveis, ó Deus, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para ouvir o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Para que cada um entenda, Senhor Deus, o que significa esse momento, Senhor. O que significa esse momento de estar em casa, Senhor. Que cada um entenda, Senhor Deus, porque o Senhor fala, Senhor, de acordo com cada um, Senhor Deus. Particularmente com cada um, Senhor. É o que eu lhe peço, Senhor Deus, que o Senhor venha com o Teu poder, venha com a Tua unção, Senhor Deus, nos encha com o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, e podemos, ó Deus, quando acabar essa fase, ó Deus, voltar totalmente transformados, ó Deus, voltar com outro pensamento, ó Deus, voltar com outra perspectiva, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e poder tocar nessa terra, Senhor, através da Tua palavra, através da Tua ordem, Senhor Deus, que nós, Senhor Deus, como cristãos, ó Deus, podemos, Senhor, tomar coragem, Senhor Deus, ir lá fora, Senhor Deus, e pregar o Teu evangelho, Senhor Deus, fazer o ID, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, como é uma ordem Sua, Senhor Deus, que nós façamos o ID, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem está nos assistindo aí, irmão Felício estava aí, quero dar um abraço aí a todos. Matias quer falar, filho? O que você quer falar? Boa Páscoa, pessoal. Boa Páscoa, pessoal. Matias desejou feliz Páscoa. E quero desejar uma boa semana a todos. Pedir para você acompanhar as nossas programações durante a semana. Todo dia tem alguma coisa nova aí acontecendo. Ative aí as notificações para você receber, está sempre recebendo quando nós entrarmos. Outra coisa é que nós recentemente criamos também nossa página. Pai, tem um monte de gente adorando? Tem um monte de gente adorando, filho. Amém. Tá ali, um monte de gente adorando. Vem cá. Então, recentemente nós criamos a nossa página no Instagram e
E você que está aqui no Facebook, se você quiser também, Papai curte lá, segue lá. Papai tá em todos os Instagrams. Tem todos os Instagrams. Aí tá no celular de uma vaca Tá aqui bom, no tá bom. Instagram. E então você segue lá e dá pra gente poder conversar mais, tá bom? Deus abençoe. Eu quero profetizo na sua vida, querido, que você tenha uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus. Deus está guardando, Deus está trabalhando e a gente não está vendo, mas é justamente quando a gente não vê que Deus faz os maiores milagres na nossa vida. Deus está preparando um grande milagre para você, Deus está preparando um grande milagre para a sua igreja. Portanto, vamos ficar firmes, vamos ficar unidos. Essa semana você também pode dar continuidade. Nós estamos recebendo doações de alimentos. Se você quiser passar na igreja, você pode passar. Temos também a nossa conta se você quiser fazer a sua oferta e o seu dízimo. Amém? Glória a Deus. Olha lá, o pessoal está dando tchau para você. Olha lá, Rose. Eu coloquei a arroba aí da... Aí, ó. Eu coloquei, Tchau. eu comentei aí um arroba do Instagram. Pai, deixa É eu só falar vocês uma colocarem coisa esse arroba no Instagram. Arroba Igreja Nova Vida Catete. com vocês. Vai aparecer na hora e vocês seguem lá para poder acompanhar as nossas mídias sociais, né? Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até breve. Com Deus.